Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, em nome do Centro Histórico, gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. O Centro Histórico da Santa Casa é um setor novo que foi criado, onde a nossa missão é contar, cuidar e preservar a história da Santa Casa e trazer cultura e conhecimento para o nosso público interno e externo. E diante disso, nós programamos, vamos fazer a nossa primeira palestra. É um tema muito bom para que todos conheçam. Nós vivemos de conhecimento e seria muito importante se esse auditório tivesse lotado, pois é um tema que a população deveria saber como trazer um paciente regulado para a Santa Casa, né? Porque é comum, nós que trabalhamos aqui, todos sabem, alguém ligar para a gente, estou com um paciente, então eu quero que leva. Então, tem um regulamento para se cumprir, e é isso que a Marissa vai fazer hoje, é o nosso objetivo de estar aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. E para falar sobre o tema, conheça como funciona o NIR, Processo de Regulação de Vagas Internas e Externas, convidamos a Marissa, enfermeira Marissa Siqueira de Aragão Monteiro. A Marissa é bacharel em enfermagem pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em 2008. Possui especialização lato sensu em Educação em Saúde para preceptores do SUS em 2014 e em Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente em 2017 pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, cursando pós-graduação de Gestão em Negócio de Saúde na Fundação Dom Cabral e mestrado no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. É uma das escritoras do livro da Enfermagem da Santa Casa de Campo Grande com o tema do voluntariado ao profissionalismo, a enfermagem da Santa Casa no contexto histórico da arte de cuidar. Atuou de 2023 a 2025 na gerência de enfermagem e equipe multiprofissional da Santa Casa e atualmente está como gerente de inteligência hospitalar e regulação do Hospital Santa Casa de Campo Grande. Recebam, enfermeira Marissa. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar aqui, representando a nossa diretoria corporativa, o professor Ivan, meu conhecido de muito longa data, alguns anos, né, professor? E também agradecer, né, ao senhor Heitor, a todos que participam do Centro Histórico, do Sebastião, que fizeram esse convite para que eu pudesse compartilhar com vocês um pouco da minha realidade. Então, hoje nós vamos falar sobre o que nós vivemos dia a dia no trabalho, na regulação de leitos da Santa Casa. A gerência de inteligência de regulação hospitalar é um pouco maior do que o tema que nós vamos tratar hoje. O tema vai se restringir ao núcleo interno de regulação, que é um dos braços dessa gerência. Depois a gente, em outros momentos, pode conversar um pouco a respeito do ambulatório, que também está sob esse guarda-chuva, né? Sob esse guarda-chuva nós temos o ambulatório, e os setores externos também, que são os setores de hemodiálise, os setores o setor de oncologia, também de transfusão, o ambulatório transfusional, esses setores todos que compreendem, então, essa gerência. E falando especificamente desse assunto, que eu vejo que é um assunto que realmente atrai a nossa atenção, porque nós, como pessoas, seres humanos, estamos expostos às mazelas, aos traumas, a alguns acidentes domésticos. Eu falo, essa semana eu tive um acidente doméstico específico e precisei usar o serviço aqui da nossa Santa Casa. Então, como que funciona, né, todo esse processo de regulação que nós temos de vagas internas e externas? Claro que nós vamos tentar aqui trazer da forma mais simples em relação aos termos, mas se tiver alguma dúvida ainda, eu estou à disposição para a gente poder discutir sobre isso. Antes de começar, quero agradecer também aos meus colegas, né? Vários colegas aqui, pessoal dos setores, principalmente do setor de RH, que eu estou reconhecendo bem aqui as meninas, pela presença. Espero que a gente possa ter realmente um momento muito proveitoso. Vou pedir licença para vocês para chegar um pouco mais perto, né? Estamos aqui. Para onde que eu aponto aqui?
Isso. Então, um pouco da nossa instituição, né? A nossa instituição é uma instituição que nós somos uma instituição de excelência. É um hospital geral, de grande porte. Tá? Então, a partir de 300 leitos, nós vamos falar de um hospital de grande porte. Privado, que é algo que é muito importante nós citarmos, privado e sem fins lucrativos. Então, o que nós trazemos aí o conceito de filantropia. É um hospital que está habilitado para várias atividades de média e alta complexidade. Então, um hospital de pequeno porte, que é habilitado para baixa complexidade, ele não vai atender, ele não vai ter os espaços que nós temos aqui na Santa Casa, que são esses espaços que nós vemos aqui. Nós temos 702 leitos operacionais nesse momento, 112 leitos de terapia intensiva intermediários, um bloco cirúrgico com 21 salas e 5 salas de parto natural. O nosso pronto-socorro é um pronto-socorro extremamente completo, que atende adulto, pediatria e o obstétrico, que acaba pegando, então, a neonatologia também. Não que as crianças não entrem também pelo pronto-socorro, as neonatas e as prematuras também entram pelo pronto-socorro, mas geralmente as crianças que vêm de outras instituições. A nossa estrutura hospitalar, olha só, quantos setores que nós temos, que geram atividade hospitalar, então a gente pensa aí, né, engenharia clínica, manutenção, nutrição, tudo isso nós temos como um grande setores de apoio para que nós possamos executar essas atividades de regulação. Então, essa nossa estrutura, ela garante o funcionamento eficiente e contínuo das atividades hospitalares, desde a manutenção predial até a nutrição e a dietética. Um exemplo, nós estamos fazendo uma pequena alteração nos eixos da cardiologia e hoje, quando nós vamos criar, simplesmente entrar no sistema e nós vamos criar o censo, que é onde a gente coloca o paciente na cama. Isso gera uma influência lá para o pessoal da cozinha, para eles saberem em que lugar, em qual setor, em qual andar que ele vai entregar a dieta do paciente. Então, isso começa no momento que nós definimos parâmetros do setor, lá no nosso sistema. Então, para vocês verem como que, às vezes, uma decisão, se eu preencho de uma forma inadequada, qualquer desses controles, isso pode prejudicar o funcionamento dos outros setores que fazem com que a nossa assistência seja realizada. Então, o que é esse tal de NIR, né? É um nome pequenininho, às vezes o pessoal confunde com NAR, aqui o Vinícius lá da escola, às vezes eles confundem com NAR. O nosso é Núcleo Interno de Regulação, né? Núcleo de atenção, apoio à residência. Então, apesar de ficar no mesmo corredor ali, nós somos setores bem distintos, e é uma unidade técnico-administrativa, ou seja, nós precisamos ter conhecimento técnico a respeito do cuidado do paciente, dos fluxos, dos protocolos clínicos, mas ao mesmo tempo nós somos administrativos. Tanto é que as meninas do RH, quando tem uma gestante para mandar para o administrativo, sempre a gente encaminha e recebe médicas, enfermeiras, psicólogos, profissionais da saúde que precisem sair da assistência podem ir para a unidade. Porque nessa unidade nós vamos monitorar e regular o fluxo de pacientes da Santa Casa. Nós somos responsáveis 100% por gerenciar 100% dos leitos do hospital, pelo acesso a essa estrutura de urgência e a interface com as centrais de regulação de Campo Grande, do Estado, SAMU, que para nós representa a regulação do que a gente chama de atendimento primário. O atendimento primário é aquele que vai lá na casa, aquela ambulância que foi na casa. O atendimento primário também é o atendimento que a CCR realiza, que os bombeiros realizam, mas todos eles têm que ligar lá no SAMU para que eles possam pegar uma senha e serem regulados aqui para Santa Casa. E as centrais de regulação do privado. Então, hoje nós temos central de regulação da Unimed, central de regulação da Cacentes específicos, do INPCG. Quem são os hospitais que estão conveniados a esses planos de saúde, para onde eles vão, como eles vão, inclusive o transporte, nós temos responsabilidade nesse gerenciamento. Então, a gente vê aqui esses 3 pilares principais: práticas de regulação,
a articulação com as redes de atenção à saúde, seja privado ou SUS, e o monitoramento. Porque senão nós não conseguimos fazer a gestão do acesso e da capacidade instalada. O nosso NIR, ele então, é composto, tem a gerência, e nós temos uma coordenação, uma supervisão médica, mas também, na verdade, essa profissional pode ser não médica, desde que conheça os fluxos internos do hospital, mas precisa ser da área assistencial. Nós temos médicos plantonistas, uma enfermeira e técnicos de enfermagem. Nas 24 horas, nós temos técnicos de enfermagem. O nosso sistema, o nosso setor está aberto em todo o tempo. Nós não podemos simplesmente fechar a porta e ir embora, porque a todo tempo nós chegamos pacientes que estão sendo regulados. A única diferença que nós temos é porque as nossas respostas para as centrais de regulação externas, elas precisam ser dadas por médico, tem que ter o CRM de quem autorizou ou quem recusou uma vaga aqui para a Santa Casa. Nós vamos atuar sempre otimizando os recursos. E essa comunicação com as centrais, ela acontece, como eu iniciei falando para vocês, a central de regulação do SAMU, que é a urgência do que a gente chama atendimento primário. Então, todos os serviços que de alguma forma atendem de forma móvel, eles vão ter que pedir essa assim, de regulação para o SAMU. A regulação hospitalar ela acontece através de um sistema que é da Secretaria de Estado de Saúde, que chama Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Eu não sei aqui quem já ouviu, minha ficha está no CORE. Alguém já ouviu esse termo? A ficha dele já foi inserida no CORE. Então, o CORE é esse software que permite com que os hospitais e as outras unidades possam visualizar essa vaga que está sendo solicitada. Mas a Santa Casa só vai regular urgência, tá? Existe CORE ambulatorial, mas isso é algo específico para a Secretaria de Estado. E nós temos uma regulação ambulatorial que nós fazemos também. Essa regulação ambulatorial nós fazemos junto à Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade e a Central Nacional. Qual que é um pouco a nossa dificuldade? Para que nós possamos mandar os pacientes que não tem, chegou na Santa Casa e não consegue resolver, dificilmente vai conseguir resolver no Estado. Então, nós recorremos ao Estado e às nacionais para tentar uma vaga para esse paciente. Acontece, a nossa dificuldade é que às vezes esse paciente, nós não conseguimos dar alta, então ele continua no regime de internação e ele é uma urgência. Então, com esse paciente de urgência, nós não conseguimos regular da melhor forma dentro do CNRA. Então, a gente precisa ainda estruturar isso para que a gente consiga mandar de uma forma mais rápida. Nós temos feito isso com uma certa frequência, porque volta e meia chegam pacientes com cardiopatias complexas, pacientes com necessidade de algumas tecnologias que a gente encaminha para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, que são os locais que mais recebem os nossos pacientes. Como que o Estado é dividido? O Estado é dividido em 4 macro-regiões. A maior macro-região, que é a região de Campo Grande. Aí nós vamos ter Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Então, essas macro-regiões que vocês podem visualizar aqui, elas geralmente são responsáveis por atender os municípios que estão ali. Então, tem um município que é bem pequenininho, ele tem uma micro-região. Então, nós estamos falando lá, tem Vicentina. Vicentina, ela está na micro de quem? Lá Fátima do Sul na macro de Dourados. E aí nós vamos ter nessas macro-regiões que temos os especialistas para resolver os casos dos pacientes que pertencem àquela macro. Claro que Campo Grande é a maior e nós temos algumas especialidades que só tem no estado aqui na Santa Casa. Já vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tela do CORE. Eu tirei um print de hoje, para vocês verem quantos registros tinha. Isso aqui já estava no meio da manhã, mas em média um médico avalia de 100 a 150 solicitações por período de 6 horas de pacientes sendo solicitado
vaga na Santa Casa de todo o estado, principalmente de Campo Grande. Então, o volume de pacientes que estão nas UPAs esperando atendimento é muito grande. O que a gente espera, né? Aqui existe uma classificação desses pacientes aqui. Esses pacientes que estão aqui classificados como 3, geralmente são pacientes que já receberam algum tipo de atendimento, já estão numa unidade hospitalar, 2 e 3 geralmente são assim. E pacientes, ó, tá vendo? Esse 2 aqui, eles estão UPA Coronel Tonino, UPA Leblon, Moreninhas. Olha só, aqui a gente tem um paciente que eles mandaram para nós mesmos. Isso aqui é uma falha de sistema. Eles mandaram um paciente que nós solicitamos para ir para a unidade hospitalar. Então, a gente o tempo todo tem que ficar olhando e avaliando essas fichas e dando as nossas respostas. Então, toda oferta de vaga, especialidade, exame, até mesmo alguns materiais, nós vamos passar por aqui na regulação do código. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa grade de referência. Então, quem vai vir para Santa Casa? Às vezes a gente fala assim, olha, tem um paciente assim, meio familiar, ele tem tal patologia, é um paciente que está com uma pneumonia, precisa ir para um hospital. A Santa Casa é referência desses pacientes, é isso que a gente precisa entender. Então, eu coloquei em negrito aquilo que é referência para a nossa macro-região, ou seja, estando aqui naquela grande região azul, eles provavelmente vão vir para nós, e com asterisco, aqueles que nós somos exclusivos. Então, exclusivos nós temos aqui cirurgia cardiovascular pediátrica, cirurgia plástica reparadora em queimados. Então, nessa página nós só temos esse. E aqui nós temos, ó, queimado adulto, queimado pediatria. Os demais, esses que estão aqui, ó, oftalmologia, nós somos para a macro-região. Então, o paciente tem um trauma no olho, um pérfuro cortante, alguma coisa entra, uma solda entra dentro do olho, o paciente ele vai vir para Santa Casa. Não importa se ele estava lá na fazenda, dentro, ele vai vir para a nossa macro-região. Neurocirurgia e oncologia, ortopedia pediátrica, otorrino, olha lá, corpo estranho no nariz, pediatria, que acontece bastante. Epistaxe, aquele sangramento intenso, vem também para nós. A gente atende vascular arterial, é a nossa referência. Sabe aquelas feridas que as pessoas têm, né, na perna? Está com uma úlcera na perna. Se ela é uma úlcera que nós chamamos de venosa, ela é atendida como referência no hospital regional. Se ela é arterial, e se é um procedimento que nós vamos realizar, que nós chamamos aqui, ó, endovascular. São procedimentos minimamente invasivos, que são feitos como se fosse um cateterismo, entra pelas artérias principalmente, e ele vai ser feito de uma forma minimamente invasiva. Esses procedimentos, a referência tem sido a Santa Casa. Isso tanto para cirurgia vascular quanto a gente chama neurocirurgia, mas por radiointervenção. Então, são procedimentos muito complexos mesmo, que a nossa instituição realiza como referência. Olha só, a gente tem clínica médica aqui, que é um paciente de pneumonia? Tem. Mas ele não é nossa referência exclusiva. Então, não quer dizer que o paciente com uma pneumonia não vai vir para nós. Mas ele não é o nosso principal cliente. Então, por isso, nesses casos aqui, eu esqueci, o maxilo para trauma, nós também somos referência. Mas a clínica médica aqui, que é esses casos, né, de pneumonia, por exemplo, de infecção urinária, ele não vai ser o nosso principal cliente nessa casa, porque nós vamos sempre autorizar e trazer os pacientes das nossas principais referências. Olha aqui para vocês terem uma ideia, em 2025 nós regulamos 29.427 vagas, isso pensando na urgência, tá, de pacientes que entraram, que foram regulados como primária e pelo CORE. Nós temos aqui pacientes em vaga zero, que são tanto primária, porque o atendimento primário que vem para cá não precisou de uma autorização, ele veio porque era vaga zero. Né? E tem um conceito específico de vaga zero, que é risco iminente de morte ou de perda permanente, né, de uma função. Então, esse paciente vai entrar como vaga zero.
Os encaminhados, que são pacientes que a regulação, mesmo a gente negando, eles encaminham com a autoridade sanitária, e os pacientes autorizados. Então, a nossa missão tem sido o quê? Trazer sempre para a Santa Casa os pacientes que são daquelas referências que nós falamos para vocês. Agora, finalizamos então a regulação externa com esses números, e nós vamos falar um pouco sobre internamente. Então, depois que ele entrou, como que nós vamos proceder? O BUNIR ele tem essa função de otimizar a utilização dos nossos leitos. E a gente precisa visualizar em tempo real o paciente e o leito, ser através dos censos, através dos nossos painéis, e ter uma informação sobre as características clínicas e as necessidades desse paciente. Então, o que esse paciente está precisando? Ele internou no pronto-socorro e ele é um paciente da oncoclínica, um paciente dermato. Ele precisa do quê? Ele está com oxigênio, não está com oxigênio? É um paciente que tem risco de queda, precisa de leito com grades? Então, todas essas especificidades, se ele, qualquer tipo de acesso venoso, né, como que ele está tomando as medicações, então, tudo isso faz diferença para nós. Aqui é o nosso, um pouquinho só para vocês enxergarem esse painel ocupado é o vermelho. Então, aqui, vermelho. Aí nós temos alguns isolamentos. Tudo isso a gente enxerga. Então, aqui o UTI neonatal, aqui 2 leitos bloqueados. Então, tudo isso a gente precisa gerenciar. É uma tela bem grande, porque todos os leitos passam nesse painel. E aqui é o nosso gerenciamento das solicitações. Então, aqui eu tenho um paciente que foi solicitado em enfermaria PED, um paciente e 2 pacientes que foram solicitados em enfermaria adulto. Eu fiquei um pouquinho curiosa, falei, vou levar esse número. Quantos pacientes no momento, mais ou menos 4 horas da tarde, a gente tinha solicitando enfermaria adulto na Santa Casa? Nós tínhamos em torno de 35 pacientes solicitando enfermaria adulto. Então, nós precisamos olhar para as especialidades, para qual é a área que ele está internado, para que a gente possa fazer isso aqui, reservar o leito. Então, o paciente que está aguardando lá no pronto-socorro, o paciente que veio regulado para a Santa Casa, ele chegou aqui para avaliação no pronto-socorro. Especificamente, os queimados, que a gente conversou ali, que é o exclusivo, os pacientes da cardio, pediatria, nós temos, às vezes, alguns leitos que já estão aguardando ali. Ou, se não estão disponíveis, a gente começa toda uma movimentação, porque a gente sabe que vai chegar um queimado. Penso que é um paciente queimado, né, com 70%, 80% do corpo queimado, ficando dentro de uma área vermelha aqui no pronto-socorro, aguardando o leito. Então, para a gente, existe toda uma movimentação. Então, o paciente ele vem para ser avaliado na nossa emergência. O leito já é essa segunda etapa. Depois que ele passa todas as avaliações e define, ele é um paciente da cardiologia. Ele entra na fila do leito. Ele saiu da fila da vaga e entra na fila do leito. Então, isso, às vezes, para nós, é um pouco complexo, porque quem está lá fora, fala assim, saiu minha vaga na Santa Casa. Parece que ele já está vindo assim, e vai deitar no leito dele. E ele fica lá no pronto-socorro, às vezes fica na poltrona, às vezes fica na cadeira. Então, assim, gera um desconforto. Mas eu não tinha minha vaga, né? Às vezes a pessoa chega a se questionar sobre isso. Mas, na verdade, esse fluxo ele é extremamente complexo. Intra-hospitalar. Ele tem a vaga, mas não tem o leito. Ele tem a vaga para avaliação do pronto-socorro, às vezes definir, às vezes lá na regulação, esses dias estavam falando, quantos pacientes chegam aqui de acidente de moto? Você fala assim, um politrauma. Faz tomografia da cabeça aos pés, graças a Deus só quebrou o dedo. Ele vira o quê? Ortopedia. Então, agora, se ele é um politrauma grave, quebrou a costela, vai ter que colocar grande tórax, quebrou o fêmur, teve trauma crânioencefálico, né, o TCE, ele é um paciente com várias especialidades. Então, esse é um paciente que ele define outro leito. Ele não tem como ir para um prédio lá longe, que é onde fica geralmente os pacientes nossos da ortopedia. Então, ele vem para ser avaliado e definir realmente qual é a especialidade que ele precisa, qual é a necessidade de exame. Às vezes o paciente vem achando que ele vai internar, faz todos os exames, é medicado e vai para casa. Então, essa é a melhor condição. No acidente doméstico que eu tive essa semana com uma senhora que trabalha na casa, eu falei, quebrou, e agora?
Aí depois fizemos os exames, não quebrou. Graças a Deus, fomos para casa. Então isso é o que é necessário quando ele chega no nosso pronto-socorro. Nós temos atendimentos diferentes, específicos para a unidade do AVC, tá? Que é então, assim, estejam atentos, sabe aquele teste do sorriso, de ficar, às vezes, tentar equilibrar, de pedir para a pessoa conversar. Então, esses testes, que são os testes do AVC, para quando detectar o mais rápido possível, porque a gente tem uma unidade específica de atendimento ao AVC no 5º andar. Quando o paciente, então, ele está aqui no ambiente hospitalar, a gente define todo o critério de acesso. É terapia intensiva? Temos adulto, coronariano, pediátrico e neonatal. Especialidade. E ele estando lá nessa unidade, a gente vai precisar fazer alguma movimentação? Precisa manejar paciente, gente. Quem às vezes já teve isso? Agora a gente vai mudar para tal quarto. Por quê? Precisa liberar um outro quarto para os homens aí, junto às meninas. Kanban. Kanban é uma ferramenta que nós utilizamos para monitoramento do tempo de permanência do paciente. Sempre o menor possível dentro da condição clínica. Monitoramento de exames, né? O tempo para esse exame sair e dos procedimentos. Então, nós sempre estamos preocupados. Está demorando muito a cirurgia. Nós passamos algumas dificuldades no final do ano com uma diminuição do atendimento da anestesia. Isso, para nós, dificultou a cirurgia de leito. Porque, às vezes, a cirurgia ortopédica que faziam 20 cirurgias, até 30 cirurgias no dia, reduziu ali para 10. Então, isso, aí os outros pacientes vão ficar o quê? Esperando. E o paciente não para de chegar. O paciente precisa e ele vai continuar vindo. Vamos conhecer um pouquinho as especialidades. Então, as nossas unidades de internação, nós temos lá temos o pronto-socorro. Ele não é especificamente uma unidade de internação, mas muitas vezes os pacientes ficam lá. E tem o CTI da Amarela. Atualmente está remanejado por causa da reforma, mas tem uma unidade de internação lá. Nós temos terapia intensiva adulto, linha materna infantil, que é a linha ali quando vem ganhar o neném, o centro obstétrico. A linha da pediatria, que começa desde o pronto-socorro, o CTI, até o 6º andar, que são as nossas enfermarias. A linha cardiológica, que fica no primeiro C, assim, quem conhece mais SUS é primeiro C. Clínica médica e cuidados especializados, que é do 4º andar. Neurologia e neurocirurgia, nós temos o CTI 7, que é a nossa referência para esse atendimento, e as enfermarias do primeiro B e 5º C. Linha de traumato-ortopedia, unidade do trauma, que são onde nós alocamos mais os pacientes. Linha da clínica cirúrgica, que é o 2º andar. Ali nós temos acomodamos os pacientes dos queimados, a cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia geral, o paciente da colecistectomia, dessas cirurgias que a gente conhece também aqui. E a linha do privado, o que acontece lá na linha do privado? Todas as especialidades estão concentradas nas unidades de internação lá. Então, como a gente acaba não tem um hospital exclusivo para o do privado, então nessas unidades a gente acolhe todas essas linhas de cuidado em 2 andares, né? 4º andar e 5º andar. Aí a gente tem que organizar quais pacientes ficam com quais pacientes, os locais onde ficam as mães com seus bebês. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter para atender ali na linha do privado. Os outros setores que a gente chama setores de apoio, que eu já tinha falado para vocês um pouco sobre os ambulatórios dos setores externos, CME, para os materiais esterilizados, e também o bloco cirúrgico. Aqui, só para mostrar para vocês, quando o médico vai pedir CTI, ele precisa avaliar e pontuar esse paciente para a gente saber qual é a gravidade que esse paciente tem, para poder... A gente sabe que os leitos são escassos, principalmente terapia intensiva, então ele, conforme a pontuação e a priorização desse paciente, a gente vai alocando os pacientes da terapia intensiva. E aqui, lá no CTI, quando ele está com previsão de alta, o médico prescreve para nós previsão de alta hospitalar, de alta, para que a gente possa visualizar que esse paciente tem essa previsão. Então, finalizando aqui, nós precisamos sempre articular com o NIR
as redes de atenção à saúde, o acesso aos leitos e apoio diagnóstico e terapêutico. Alguns pacientes que a gente atende vêm apenas para fazer alguns exames e retornam para outros hospitais. Então, a gente também atua como esse ponto de referência para apoio diagnóstico e terapêutico. Continuidade do cuidado. Então, o paciente tem alta, acabou? Não, ele tem uma referência, ele tem um posto de saúde de referência, uma unidade de referência, e às vezes até ele é atendido no serviço de atendimento de atenção domiciliar. Contra-referência em TFD, ou retorno para a cidade de origem. Terminou aqui o que a gente precisava, que era só a Santa Casa? Agora ele pode retornar, por exemplo, para o hospital de Maracaju, ele pode retornar para o hospital de Cidrolândia, de São Gabriel do Oeste, para continuar, às vezes, um antibiótico, algo que ele não é exclusivamente o atendimento aqui. Mas, por exemplo, o TFD é o fora, que são os pacientes que a gente consegue vaga fora do estado, e temos também o repatriamento. Então, acidente, ele é um caminhoneiro, passou aqui pelo estado do Paraná. Conseguimos regular esse paciente? Conseguimos. Aí, a partir do momento que a gente consegue uma vaga hospitalar para ele volta para o seu estado e libera a vaga do nosso hospital para os nossos pacientes aqui do estado também. Que a gente chama de repatriamento. Tá? Queria finalizar essa apresentação com essa frase: o nosso compromisso é com a eficiência, mas o nosso foco é a vida. Regulação é cuidado. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Para que os meninos pegarem a informação. Então, nesse momento, nós temos 662 pacientes internados. Então, naqueles 702 leitos operacionais, entre os pacientes SUS, isso aqui é total. Tudo, né? SUS e privado. Então, quer dizer, a gente precisa sempre, não vai estar 100%. Se a gente tiver 100%, a nossa eficiência também dificulta, mas a gente tem leitos que são específicos, leitos que estão em isolamento. Então, nós temos 662, não falta muito para a gente ter 100%, né? Nesse momento, para vocês verem mesmo a magnitude do nosso hospital. Nós temos vários, às vezes até vários hospitais de municípios do interior somando não conseguem chegar à nossa grandiosidade. Então, essa é a apresentação que eu gostaria de trazer para vocês e deixar aberto para perguntas. Os pacientes que chegam pelo pronto-socorro sem regulamentação, sem ambulância, o cidadão que chega numa emergência aqui na Santa Casa. Esse tipo de demanda, nós chamamos de demanda espontânea. Ela é proibida? Não. Ela não é uma situação proibida. Porém, ela não segue os trâmites que a gente falou até agora. Então, o que acontece? Perante a nossa... nós temos um contrato, CESAL, e nesse contrato prevê que nós devamos atender pacientes que são classificados a partir de amarelo. Então, quando o paciente chega de demanda espontânea, ele vai passar por uma classificação de risco chamada Manchester. Então, o enfermeiro vai avaliar ele e vai dizer qual é a gravidade dele. De amarelo em diante, esses pacientes chegaram de demanda espontânea, passam por atendimento. Os pacientes que são verdes, azuis e brancos, que não têm uma gravidade, um risco iminente, eles, não quer dizer que eles não precisam de atendimento, tá? São coisas diferentes, eles precisam de atendimento, mas não ter um atendimento em outra unidade hospitalar. Quando nós temos uma unidade CESAL, e um profissional da CESAL aqui, ele redireciona esses pacientes para fora. O que aconteceu? Desde outubro do ano passado, quando teve aquela mudança na Secretaria de Saúde, nós estamos nesse momento sem essa unidade. Então, eles estão autorizando de uma forma, digamos assim, bom, já que eles não fornecem para nós mais profissional para redirecionar esse paciente, ele nos autoriza a atender esse paciente, porque ele chegou na nossa porta, mesmo que ele não seja de risco iminente, ele vai ser atendido. Então, nenhum paciente pode ser liberado sem o direcionamento. Então, como não existe mais esse direcionamento da CESAL, nós estamos absorvendo todos os pacientes que chegam de demanda espontânea, sendo eles mais graves ou menos graves. Como que nós geralmente procedemos, né? Quando existe uma superlotação muito grande, a gente fala, olha,
o ideal é vir pelo pronto atendimento. Qual que é um grande risco que às vezes a população não calcula? Às vezes o desespero é tão grande que a pessoa às vezes até sai de longe com a pessoa dentro do carro para vir para Santa Casa ou para ir para qualquer hospital. Qual é o risco que eu digo para vocês? Durante esse trajeto acontecer alguma coisa. Então eu nunca aconselho alguém a vir direto, a não ser que ele tenha mesmo assim, vai ser resolvido só na Santa Casa e está gravíssimo. Mas assim, mesmo nesses casos a gente passa por uma regulação, porque ali você vai ter um mínimo de atendimento, ou chama o SAMU mesmo, para saber se vai direto com atendimento hospitalar. Por quê? É muito risco para nós, às vezes a gente está com o nosso familiar, né, e infelizmente, para mim, eu já passei por isso, o paciente chegar em óbito já. Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa só desmaiou, mas que estou chegando, e na verdade, quando o melhor seria que eles chamassem o atendimento primário, o SAMU, para que iniciasse o atendimento do paciente. Então, essa é a nossa orientação. Exatamente por isso, porque o paciente ele precisa sempre chegar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Então, nós queremos que isso aconteça. E, às vezes, se chega de demanda espontânea, a gente não pode garantir isso. Tá? Nós atendemos. Demanda espontânea também é algo que pode acontecer, mas ele não é o trâmite que nós aconselhamos que aconteça na Santa Casa. Marisa. Você sabe se você tem pelo menos uma média de quantidade de pacientes que nós não podemos atender por uma situação mais crítica do paciente, ele tem que ser mandado para um outro hospital. Em termos assim, seria 2 por mês, 3 por mês, qual seria a média que ocorre? E segundo, quem faz esse transporte daqui para o Rio de Janeiro desse paciente? Esse paciente é um paciente que ele acontece, nós temos mais ou menos regulado em torno de 1 a 2 por mês. Né? São pacientes que a gente, às vezes, em um mês só, a gente tem 3, 4 pacientes para a gente regular, nesse sentido. Mas não é um volume muito grande. Esse transporte é de responsabilidade do Estado. Nós preenchemos as documentações, que chama laudo mesmo de tratamento fora do domicílio, TFD, e com esse laudo, o médico indica se é um transporte de UTI aérea, se ele pode ir de avião convencional, se precisa ir de ambulância, se pode ir de ambulância, ou até mesmo de convencional, ônibus convencional, digamos assim. Claro que esses casos que são... ele pode ir de ônibus, então ele provavelmente poderia estar em casa. Os pacientes que estão internados, a maior parte deles vão ou de avião, que precisa ser rápido, ou de UTI ou de ambulância. Mas é o Estado que faz todo o custeio. Marisa, me tira uma dúvida. Até hoje me questiona uma coisa. Quando houve o acidente do meu marido, foi lá na fazenda, lá no meio do pasto, né? E eu estava na sede e ele mandou me chamar. Então, eu tive que ir lá onde ele estava e da sede lá, mais ou menos assim, sei lá, uns 2,5 km. Então, eu demorei um tempo porque tinha porteiro, tinha que abrir, fechar, cheguei lá. Ele estava sentado e daí eu tive que deixar o carro. Antes tem um córrego. Eu deixei o carro, atravessei o carro, o córrego, né? Entrei dentro da água e perguntei para o funcionário assim, onde ele estava? Lá em cima. Aí, então, tem um terreno elevado. Fui lá e ele estava sentado do lado do trator. Perguntei para ele assim, quebrou alguma coisa? Ele falou para mim assim, acho que não. Mas ele era um cara bem alto, né? Eu não chegava na altura dele. E o funcionário era mais baixo que eu. Aí eu falei assim, então vamos ajudar você a levantar. Você levanta? Ele falou, levanta. Eu falei, não tinha nem nada externo. Quando nós levantamos ele para ficar em pé, porque eu tinha que descer mais ou menos 70 metros até o corpo, atravessar o corpo e entrar na caminhonete. Fez assim, um barulho alto. Eu escutei e pensei, quebrou o costela.
Aí eu falei assim, nossa, que barulho. Ele falou para mim assim, você escutou? Eu falei, escutei. Grosseiro. Né? Dali, eu tive que voltar esse trecho todinho, chegar na sede. Falei, ele falou, me leva para aqui da onde? Eu falei, não, vou te levar para dormir, que é mais perto. Você que sabe. Não tinha nada. Esse trajeto da fazenda, lá, normalmente, hoje tem, fez o asfalto, diminuiu. Eu gastava assim 1h30, 1h40. Eu gastei 3, porque ele dizia que o ombro doía. Tá entendendo? Aí, como a caminhonete era dupla, ele falou, pega o funcionário capataz na Antônio, pega o Antônio para ele ir atrás e me abraçar os ombros. Ele falava os ombros. O Antônio abraçou assim, pelo banco, né? Segurando ele. Tá, quero te pôr uma dúvida minha. Será que eu agi errado? Eu levei ele lá, bonito. Daí o médico demorou para ele, uma médica bem novinha, bem sem experiência. Eu percebi que o rosto dele começou a inchar bastante o rosto. Tanto assim que eu notei que os olhos assim começou a pálpebra bem inchar. Bom, resumindo, consegui chegar com ele aqui, vivo e tal, mas saiu no caixão, né? Parece que perfurou tudo que podia. Eu agi errado nesse socorro. Você agiu com o que você tinha, da forma que você podia, com os melhores recursos que você tinha. Então, eu acho que a gente não tem que carregar esse peso de se avaliar e falar, agir errado. Quantos anos mais ou menos tem essa situação? 9 anos. Naquela região, a gente vê que assim, o atendimento é o SAMU. Por exemplo, o SAMU tem algumas regiões que nem tem uma ambulância de SAMU. Não, a ambulância para trazer para cá, e esse acidente foi 4h da tarde, eu cheguei aqui na Santa Casa, ainda não tinha reforma do antigo, né? 1h da manhã. Mas ele conversando, e uso normal. Tá entendendo? Eu digo, às vezes fico pensando assim, porque uma pessoa muito conhecida aqui em Campo Grande disse para mim assim, por que é que você não chamou a polícia rodoviária no helicóptero para buscar ele lá? Ninguém nunca me disse que a polícia rodoviária disse que se eu pagasse o trajeto, tinha que pagar, ia buscar ele lá no passo. Eu desconheço essa, nem que pague, mas assim, o que É essa que me falou, porque o genro dela é da Polícia Federal e tem um helicóptero que busca. Eu não sei se Campo Grande tem esse negócio de buscar. nós temos, a gente inclusive tem um heliponto, né, do Sebastião, um heliponto aqui no estacionamento, então assim, existe. A polícia realiza esses transportes, mas assim, o acesso sempre é muito difícil. Não, Mas ele pode sim acontecer. O que eu vejo é que, naquele momento, naquela situação, você fez o melhor que você pôde. Qual é a maior dificuldade no trajeto que eu falo que é o risco que a gente corre? É esse tempo. Demorou. Então, assim, o tempo é vida para quem está com problema de urgência e quem teve trauma. Exatamente porque, por exemplo, ele teve perfurações, perdas sanguíneas. Então, isso tudo é o tempo. Mesmo quando o paciente chega aqui, a gente também precisa ser ágil. Né? Então, eu avalio nesse sentido, que a gente sempre faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem naquele momento. E com tudo que você sabia que existia. Agora, eu acredito assim, até seria leviano da minha parte, falar assim, por que mesmo que você me chamou o SAMU? Mas lá tá lógico, agora não nós É aquela situação. Então, naquela situação, o que seria melhor para você? É você ter ganhado tempo. É uma decisão sua? Não, é aquilo que você poderia. Você até tinha um veículo bom, né? Uma caminhonete geralmente consegue superar alguns obstáculos, né? Alguns buracos na estrada. Não é que eu não podia correr. Exatamente, ele não se dava. importava. Não sabia, nem eu sabia, nem ele sabia. Porque é que ele tinha. Exatamente. O que nós orientamos assim, para a gente que está aqui dentro da cidade, que tem situações melhores, mas agora para quem também está no campo. Existem sim algumas formas de você conseguir fazer essa regulação do pré-hospitalar, que é ligando para o 92, o 90 e falando ali onde a gente está. Mas a gente vê que às vezes é difícil até sinal de telefone em alguns lugares. Porque quanto menos a gente mobilizar alguns tipos de trauma, menos risco para o paciente. Então a gente não sabe, por exemplo, se na movimentação que ele fez, ele imaginou que ele podia levantar, mas o que aquilo pode prejudicar. Então a gente está, às vezes, assistindo uma pessoa que caiu na rua, um acidente que acabou de acontecer na tua frente,
o que a gente pode orientar? Fica onde você está. Tenta cobrir, né, proteger do sol, às vezes da chuva, porque essas movimentações podem fazer uma lesão medular, podem fazer perfuração de órgãos vitais. Então, isso é uma preocupação do atendimento pré-hospitalar. Só que essa informação, entende que essa informação é uma informação que a gente precisava ter na escola. Né? É uma informação que a população precisa saber como fazer esse tipo de regulação. Porque quando chega aqui para nós, ele já está com uma situação X. Aí a gente vai decorrer contra o tempo para tentar superar as dificuldades que foram para chegar até nós. Nem sempre consegue. E nem sempre consegue. Depois que eu não vi o nome, eu traumatismo torácico. Traumatismo torácico. Acho que foi um fator, né? Sim. Tentativa, tórax uma pedra, assim, não sei. Sim. Sei que E ele pode ter também os outros sangramentos. Então, por exemplo, um trauma hepático, né? Sabe o coice, né? Às vezes, né, o coice faz o trauma, começa a sangrar, é algo que não teve um osso que perfurou, mas aquele trauma gera outros sangramentos. Então, são situações, principalmente de trauma. Está ligado, é tempo dependente. O AVC é tempo dependente, assim, por isso que eu falei para vocês, começou a sorrir torto, né? A pessoa começou a falar enrolado, já leva para o pronto atendimento. A Santa Casa tem essa ligação direta com as unidades de pronto atendimento e com o SAMU. Então, se tem como chamar o SAMU, já na hora chama o SAMU. E fala qual que é o quadro do paciente. Já está falando enrolado, não consegue se equilibrar, está com paralisia e não consegue sorrir, um lado está normal, o outro está paralisado. Então, esse tipo de situação é tempo dependente. Se o paciente chega aqui, dentro da janela, a gente chama 4 horas pelo menos. Ele tem até em torno de 24 horas, 48 horas, também é o tempo que a gente consegue intervir. Mas dentro de 4 horas, a gente consegue fazer uma medicação que, para os casos isquêmicos, consegue resolver ali. E a pessoa, às vezes, no decorrer ali dos dias, ela já volta tudo normal, sai de alta sem nenhuma sequela. mas se acontecer igual uma paralisia facial, alguma coisa assim, tem que ir no bolso ou bem que pode vir direto para Santa Casa? Sempre nós vamos solicitar a regulação, seja primária ou no posto de saúde. Porque eles vão colocar para a gente uma avaliação. Porque tem paralisia facial que chama paralisia de Bell, não ouviu falar? Às vezes teve uma infecção viral, que a pessoa passou um tempo e teve aquela paralisia, é uma paralisia exclusivamente facial. Diferente do AVC. Então eles podem, se a gente não souber a diferença, eles podem diferenciar. E aí eles vão direcionar você para um atendimento. Porque o paciente, se ela está no hospital o tempo todo, não, porque também existe o risco de estar aqui no hospital, né? Então por isso que a gente orienta sempre, regulação via primária ou via unidade de pronto atendimento. UPA. Alguma outra dúvida? Você não vai fazer muita pergunta, né? Parabéns. Teremos neste momento o pronunciamento do Sr. Heitor Rodrigues Freire, decano do Conselho de Administração e coordenador do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa de Campo Grande. Bom, encerrando então esse nosso trabalho, maravilhoso, essa palestra fantástica. Eu tenho uma admiração muito grande pela Maressa há muito tempo, desde que estivemos trabalhando juntos na nossa administração. Ela sempre foi uma funcionária dedicada, competente e que participa e procura resolver as coisas. Ela não é, não dá, não dá. Tem que ter jeito, e ela é desse tipo. E vocês todos que estão aqui também, acredito que é um exemplo para ser seguido por todos. Porque nós não podemos, dentro de um obstáculo, sair e dizer, não vai dar. Tem que dar. Nós estamos aqui para isso. Então, esse exemplo e esse trabalho, esse conhecimento que a Maressa passou para todos nós, é de uma importância muito grande. E hoje nós estamos aqui com um público reduzido.
mas muito longe de nos desestimular, pelo contrário. Nós estamos vendo porque o trabalho que nós fazemos no nosso Centro Histórico Cultural, lá com o nosso curador, com o Sebastião, com o Alexandrino, é um trabalho de consciência. E esse trabalho de despertar a consciência não é fácil. Não é num dia, não é num estalo assim. Mas é um trabalho contínuo. Então, nós vamos continuar. Este foi o primeiro ciclo, nós vamos continuar, nós temos um trabalho grande a fazer. Nossa Santa Casa precisa ser conhecida, principalmente também pelos nossos funcionários, para que cada um possa ter também consciência do seu trabalho, da sua responsabilidade e do seu compromisso. Então, finalizando esse trabalho, agradecemos mais uma vez a Deus e a todos nós por estarmos aqui e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.